tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sai o sorteio das oitavas de finais da Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, hein? São Paulo e Atlético Nacional na Libertadores e São Paulo e Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Isso mesmo. Vou falar com vocês também sobre Bobadilla e o caso de xenofobia. Parece que os dois jogadores se falaram e os dois jogadores se acertaram sobre esse problema aí que teve em campo no jogo contra o Tajeres aí pela Taça Libertadores da América. E a diretoria do São Paulo diz que vai manter Zubeldia mesmo após derrota do Bahia e também se tiver uma possível derrota diante do Vasco, vão manter Zubeldia na comissão aí na frente do time do São Paulo para o resto da temporada. Isso e muito mais no vídeo de hoje, fica comigo até o final, já deixa seu like e vamos lá, vamos pro vídeo. Esse é um problema. Você e o Sgarbi agora vão ter a honra de apresentar João Paulo, aquele menino travesso. Vocês querem que olha onde ele está. Eu não sei se isso é sorte, azar, o que é. Eu não quero falar de sorte, azar por um bom tempo. Mas e aí? Se comuniquem com ele. Ele é um andarilho. Tira esse cara daí, por favor. Segurança do São Paulo, tá? Tira esse cara daí. Esse cara é uma zica, velho. Meu Deus do céu. O cara começou a ir no Corinthians, até o presidente do Corinthians caiu. O cara começou a ir no Corinthians, até o presidente caiu. Tira esse cara do escudo de São Paulo, velho. Ruim lá, tira esse cara daí, pelo amor de Deus. No caso é bom deixar, porque se caiu de vocês lá, vocês estão comemorando, hein? Olha, o que tem que cair mesmo é o número de cartões amarelos e vermelhos tomados por Luiz Zubeldia, Capelani. Isso é um problema muito sério para o São Paulo. Adversário provocou tanto o São Paulo, mas chamou tanto o São Paulo, que aconteceu, hein? Quem diria? Capelanes. Que delícia, gente. Quem tá irritando a Frozen imediatamente, que tá um frio danado aqui em São Paulo. Mas o negócio é o seguinte, vocês falam que eu tremo. Eu tremo quando eu vejo São Paulo. Não sou bem eu, viu? Não sou bem eu. Quem treme é quem em 2005 ficou com tanto medo que não quis nem jogar lá. Não quis nem jogar na Arena da Baixada, tá? Mas esse ano vocês não escapam. Vocês não vão mais rasgar regulamento nenhum. Agora, por falar em rasgar regulamento, ô Sgarbi, esse negócio aí de vingança, gente, atenção, a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena, tá certo? E vocês serão eliminados pelos dois Atléticos, a Libertadores Nacional e pela Copa do Brasil. Prepare esse lombo branco teu que você vai ver o que vai acontecer. Agora, o negócio é o seguinte, vamos falar sobre Luiz Zubeldia. Tricolor tem uma pausa agora, Super Mundial de Clubes, tem aí ainda a preparação para o Campeonato Brasileiro, faltando aí poucas rodadas para a disputa do Super Mundial. Mas nós temos aqui uns números importantes. Vou até pegar meu celular para não falar groselha para vocês que estão acompanhando a gente. Muita atenção com os cartões de Luiz Zubeldia. E aí eu vou explicar o porquê, minha gente. Porque nas oitavas de final, pelo menos no jogo de ida, o Zubeldia não estará no banco de reservas. E a grande verdade é a seguinte: quando o São Paulo não tem Zubeldia na área técnica, o São Paulo não vai bem. O retrospecto não é legal. Então, muita atenção. O Luiz Zubeldia chegou no ano passado, em meados de abril. Então, ele completou pouco mais de um ano. Zubeldia, só este ano, 14 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. No total, o Zubeldia, desde que chegou ao tricolor do Morumbi, são 31 cartões amarelos, a coisa pra caramba, em um ano, hein, gente? E 3 cartões vermelhos. E agora, o dado mais curioso, para vocês aí, triucas, ficarem espertos. Atenção! O São Paulo, sem o Zubeldia no banco de reservas, o retrospecto geral, doutor Cicinho Sgarbinho. São 11 jogos do Zubeldia sem estar na área técnica. Veja só o aproveitamento. Apenas 2 vitórias em 11 jogos, 4 empates e 5 derrotas. Se já estava difícil na Copa do Brasil contra o meu Furacão para vocês aí, imagina na Libertadores no jogo de ida sem o Zubeldia na área técnica, minha gente. Molhou pra vocês. Fui! Gente, o Capelanes não bate bem, é sério. Tem algum problema químico no Capelanes, é possível. Mas ele trouxe uma coisa séria, brincadeiras à parte. Esses números do técnico são paulino realmente são fora da curva, não para o bem, obviamente, não é? Em 2025, são 14 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. No comando total do São Paulo, desde que ele chegou e não faz tanto tempo assim, são 31 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos.
Agora, o São Paulo, quando ele não está no banco, esse retrospecto também é preocupante. 11 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Ou seja, a presença enérgica dele, substancial, doutor Marco Aurélio Cunha, é fundamental. O São Paulo precisa do seu técnico. Renato, eu falei isso já a semana passada. O número de participações dele, que deixa de participar, melhor dizendo, por conta de cartões, de ausências. O treinador, ele é o exemplo da equipe. Ele não pode tomar... Como ele vai ter moral para cobrar um Luciano que toma um cartão no fim do jogo, o jogo ganha do São Paulo? Como é que ele vai fazer, se prevalecer se ele não está presente dentro do campo? Então, eu acho que ele tem que parar para pensar. Não é teatro, não é uma brincadeira, não é ser coração. Eu tenho todos os bons valores do Zubeldia, acho ele excelente. Porém, nesse ponto, ele está falhando muito. Ele não está ali para interpretar um personagem, ele está lá para ser treinador sóbrio, com vibração evidente, mas não com esse exagero que ele tem feito. Então, eu peço a ele que reconsidere, analise, converse com alguém. Se for o caso, use a psicologia, alguém que possa ajudá-lo nesse sentido, mas isso não é número suficiente para um treinador de São Paulo. Falando em psicologia, Everton Guimarães, você que é o nosso psicólogo do programa, tem o divã do HG. Será que é caso para fazer uma terapia? Que até agora a atitude continua sendo a mesma em relação a cartões. Ele não muda. Sim, Renata. Ele precisa sentar ou se deitar no divã do HG. Esse homem está precisando de carinho. Esse homem está precisando de atenção, de cuidado. Eu poucas vezes vi uma figura tão insuportável à margem do gramado. Só que tem um detalhe. Calma antes que me xinguem. Calma. Eu nunca vi uma figura tão insuportável. Aliás, ele, Abel Ferreira e tal. Mas eu gosto. Aí que tá. Eu prefiro um treinador que trabalha nos moldes do Zubeldia do que um pangaré que fica ali no banco de reservas, com a mãozinha no queixo, observando o caos quando ele acontece, né? Então, isso que o Zubeldia faz, passa do ponto, passa. Precisa de cuidado? Precisa. Tem que deitar no divã do HG e eu orientar como é que ele deve tocar a vida dele? Sim, mas eu gosto. Então eu seria a pessoa menos indicada para dar algum conselho para o Zuba. Que eu ia falar, Zuba, piora, meu filho. Porque o que não dá é treinador que fica ali com a mãozinha no queixo esperando o caos piorar, quando ele já está acontecendo. Então é o seguinte... Tem que se controlar, mas não vai. Isso é comportamento dele. É intrínseco à personalidade dele. Isso não vai mudar, não adianta. E uma hora ou outra ele pode... Aliás, como tem prejudicado, né, em jogos que são muito importantes, ele acaba prejudicando o São Paulo. Então, um pouco mais de cuidado, mas se tiver que meter o bico no copo ali e me xingar e me dar piti e sair fazendo o que ele faz... Tem que continuar, porque mudar a personalidade que eu quero, porque a imprensa quer também, está errado. É complicado. Sgarbi, por favor, agora olhe para a câmera e fale diretamente com o Luiz Zubeldia, porque chega de cartões, não é possível. Eu sempre fui aqui no Jogo Aberto um defensor do perfil enérgico, assim, dele. Eu gosto disso, né? Eu concordo com o Everton de que eu não gosto daquele treinador que fica ali quietinho na beira do campo. Não, eu gosto do cara... eu também. Olha, vai. Bom dia. Mas eu gosto muito desse perfil, assim. Eu gosto do cara ser enérgico e tudo. Como não ia estar Só que é inaceitável o treinador de São Paulo ter mais cartões do que vitórias no ano. É inacreditável, isso é inacreditável, é inaceitável. E se para comparar o cara que mais toma porrada aqui no Brasil, se chama Abel Ferreira. O Abel tem 10 cartões. Se eu não me engano, ele tomou cartão no último jogo agora. Então vai para 10. Tem 10 cartões a menos que o Zubeldia, desde o momento que o Zubeldia pisou no Brasil até agora. Comparando, né, os dois nesse período. Então é inaceitável. Ô Zubeldia, você prejudica o São Paulo com esses cartões. Você prejudica. Eu defendo aqui o perfil honesto, defendo muitas coisas aqui e tal. Acho que muitas vezes toma umas porradas exageradas, apesar de que o trabalho, no meu ponto de vista, não é bom nesse ano. Em brasileiro, Copa do Brasil, a gente vai ver o teste agora. Mas o time inteiro desfalcado, ele não tem um time pra pôr em campo, velho. Mas desculpa, a função do treinador colocar um time em campo. Um elenco que tem o São Paulo, elenco mas tem... Foi exatamente o que eu falei. Ele pode estar que ele estava suspenso. As críticas muitas vezes são exageradas, assim, as porradas. Só que é um cara que o trabalho, no meu ponto de vista, não é excelente, muito pelo contrário. Só que isso do cartão... Na Libertadores foi bem, né? Foi, então. 3 fora de casa, né? Em casa, mais ou menos. Mas então, para de prejudicar o São Paulo com os cartões, porque o São Paulo está sendo extremamente prejudicado. Quando vai o Maxi Cubeiras, que é auxiliar, o São Paulo não consegue jogar bola, não consegue vencer, ele demora para mexer também. Não é um cara que faz um bom trabalho como auxiliar, na minha opinião, ali, quando tá para ser treinador.
Então prejudica o São Paulo. Diretoria do São Paulo já passou da hora de tomar uma atitude também. Atitude de ou multar, começa a multar cada suspensão, ou manda embora e contrata um pra quando voltar pra Libertadores, porque ele vai estar fora. O que é isso? O Ronaldo, ele tá fora. Que o isso, dia tá fora menino? das oitavas de Libertadores. Ele tá fora. Ele está fora. O São Paulo vai jogar lá um jogo dificílimo com Maxi Cubeiras na beira do campo. Prejudica o São Paulo. Então é convicção. Ou começa a multar e fala pra ele, ó, o próximo cartão vai tomar uma multa de 70%. Ou sabe o que faz? Põe o Muricy Ramalho pra dirigir esse jogo, nunca mais ele vai tomar um cartão. Não, tem que tomar uma atitude. Ou nunca mais Nunca mais, quando a concorrência pisar lá e ele olhar, nossa, Muricy, é isso que o São Paulo falou. Não, quem vai comandar neste jogo é o Muricy Ramalho. Saudades. Nunca mais ele toma nenhum cartão. Ou nunca mais volta. Esse outro lado da vida é muito problemática, menina. Em alguns momentos da vida você tem que ser inteligente pra você se ausentar. Você não Mas pode eu tenho se certeza que o ausentar. Muricy não aceitaria isso, mas deveria. O São Paulo deveria tomar uma atitude, falar quem vai estar lá é o Muricy. Porque isso tem que mudar. Não Ai, dá pra que ficar tomando saudade. cartão toda hora. Tá fora Que das oitavas homem. de Libertadores. Prejudica o São Paulo. Quando você para pra ver os números, é inacreditável. Amargou a segunda derrota consecutiva no Brasileirão. Que final de semana, que final de semana. No sábado, o Tricolor perdeu por 2-1 para o Bahia, lá em Salvador, e caiu para a 13ª colocação do campeonato. Por causa da data FIFA, agora o clube só volta a campo contra o Vasco no dia 12, no Morumbi. O elenco ganhou folga hoje, ganhou folga amanhã também, voltando aos trabalhos na quarta. O time do Zubeldia agora soma 12 pontos em 11 rodadas. Tá feia a situação de São Paulo, hein? No Campeonato Brasileiro tá. Gente, que é isso? Perdeu. Bem que o pessoal tava falando que ia perder esse jogo, né? O palpite foi de vitória do Bahia. O São Paulo tá 2 pontos à frente da zona do rebaixamento. 2 pontos. Nossa, gente. É que tem muito time ruim, né? E o São Paulo não está num bom momento, mas também não tem time para cair, né? Acho que não é a situação que a gente nesse momento tem que bater, embora seja incômodo ver o time muito mais perto da zona da degola do que de uma posição mais de destaque, de lutar por algo mais importante. Mas é a realidade do São Paulo. Não tem dinheiro, não tem um grande elenco. Os principais jogadores machucados. Os principais jogadores machucados, tem um técnico que fica mais fora do que dentro, né, que toda hora está suspenso. Enfim, o São Paulo vive problemas, inclusive fora de campo, né? Porque eu acho que no meio de um campeonato, você dá férias para o seu diretor e você viajar para a Europa para ficar não sei quantos dias para ver final de Champions League, no caso o presidente, e o São Paulo fica meio sem comando por aqui, eu acho que não é legal. Importante para ele, de repente, ver o mercado, ver algum jogador, vai ter essa abertura de mercado aí no meio do ano, vai que sobra alguém pra... Mas assim, só se ele pegar alguém da final da Champions lá. Aí também não, né? Mas assim. Desculpa, o Júlio Casares foi lá, aproveitou a oportunidade para ver o jogo, a final da Champions. Talvez fazer algum relacionamento. Tem direito. Agora, também. quanto ao desempenho ruim do São Paulo no Campeonato Brasileiro, e no todo não está jogando muito bem, mas nas Copas, principalmente na Libertadores, fez a segunda melhor campanha da fase de grupos. O problema de você estar ali perto da zona do rebaixamento é que isso pode mexer com a questão mental do time que vai disputar mata-mata de Libertadores na volta das competições. Aí você tem que administrar, quando você poderia, de repente, descansar no Campeonato Brasileiro para entrar com tudo, fisicamente, num jogo de mata-mata de Libertadores, puxa vida, mas a gente não pode largar o brasileiro. Nunca deveria largar, mas se você está correndo o risco de entrar em zona de rebaixamento, você fica com a corda mais no pescoço, você tem menos margem de erro. Se existe alguma chance de Tiquinho Soares, centroavante do Santos, virar reforço do São Paulo? Essa tem sido uma das perguntas mais frequentes que eu recebo durante as lives do canal do Nicola aqui no YouTube. Pois bem, confesso que achei super estranho quando comecei a responder esse tipo de questionamento, até porque o Tiquinho hoje ganha mais do que R$1 milhão por mês no Santos. O São Paulo tem dado várias demonstrações de que não tem capacidade financeira para fazer investimentos altos. Comprar jogador está descartado e salários acima de R$1 milhão também não tem vez. É por isso que o Carlos Vinícius e o Thiago Mendes acabaram sendo descartados pelo São Paulo, apesar do interesse em ambos. Os jogadores caros, apesar de estarem livres, eles querem cerca de R$1 milhão mensais entre salários, direitos de imagem e luvas. De qualquer forma, fui checar com o pessoal do São Paulo sobre o Tiquinho Soares.
E aí, o maior impeditivo, além dessa questão financeira, é o fato de o centroavante do Santos, de 34 anos de idade, já ter disputado 10 partidas no Campeonato Brasileiro. Isso significa que ele não pode defender o outro clube no Brasileirão, o limite é de 6 jogos. A partir do 7º jogo, você fica indisponível para defender outro clube. Qual seria a lógica de o São Paulo, sem condição financeira, contratar o Tiquinho Soares para poder utilizá-lo apenas na Copa do Brasil e na Libertadores da América? Risquem o nome de Tiquinho Soares no São Paulo, nenhuma chance disso acontecer. Só para completar, é importante lembrar que Alexandre Matos, o novo diretor de futebol do Santos, quer contar com o Tiquinho e já tentou convencê-lo a abrir mão de propostas da China e da Arábia Saudita, 2 centros que querem sua contratação. Quero falar agora sobre o sorteio da Libertadores da América para a fase de oitavas de final. Conmebol divulgou hoje toda a tabela de jogos até a grande decisão do principal torneio continental e dá para dizer que nenhum clube brasileiro deu sorte. Difíceis os jogos, embora para mim a situação mais delicada é a do São Paulo, que só tem pedreira. Nas oitavas de final, o Atlético Nacional da Colômbia, time que venceu, por exemplo, Bahia e Internacional como mandante, e acabou despachando o Bahia para a Sul-Americana. Se o São Paulo passa pelo Atlético Nacional, deve ter o Botafogo mais uma vez nas quartas de final. Vale a lembrança de que no ano passado o time carioca eliminou o São Paulo da Libertadores justamente nas quartas de final. Se o São Paulo avança pelo Botafogo, deve ter pela frente ou o River Plate ou o Palmeiras, pelo menos se o retrospecto e os favoritos seguirem na competição. A grande verdade é que o lado esquerdo da chave da Libertadores ficou bem mais complicado do que o direito. Isso porque ele reúne São Paulo, Botafogo, Palmeiras e River Plate, verdadeiros e reais candidatos ao título, enquanto do lado direito a gente tem o Flamengo despontando como grande favorito, embora o Fla tenha um primeiro jogo super complicado contra o Internacional, decisão no Beira-Rio. Se o Flamengo passa pelo Inter, deve ter o Estudiantes pela frente nas quartas de final e possivelmente o Racing na semifinal. Já o Fortaleza vai precisar melhorar bastante seu rendimento se quiser ter chance com o Vélez Sarsfield no primeiro mata-mata e com o Racing possivelmente no segundo. Aí, hein, torcida, falando um pouquinho sobre Bobadilla e Navarro, tá? Advogado de Bobadilla afirma que eles já conversaram e pediram desculpas reciprocamente e se acertaram. Então, assim, os dois jogadores aí se falaram através de videochamada, né? Bobadilla pediu desculpa para o jogador Navarro, disse que ele foi mal interpretado, ele não quis dizer aquilo sobre o jogador, né? O jogador ser, entre aspas, morto de fome, venezuelano. Bobadilla já pediu desculpa após esse ocorrido aí, mas mesmo assim, o mesmo jogador Navarro aceitando essas desculpas, os dois jogadores se acertaram, o Tadieres também aceitou aí essa desculpa do Bobadilla, porque eles entenderam que o jogador foi muito humilde de ter ligado, de ter conversado e tentado se entender, mas mesmo assim as investigações continuam aí em cima de Bobadilla, tá? Tanto da Polícia Civil de São Paulo como também da Conmebol. Então, se realmente for comprovado tudo isso, a Conmebol de fato falar que vai multar o jogador ou dar uma penalidade, o jogador pode ficar até 4 meses sem atuar em competições aí da Conmebol, tá bom? Então, assim, é um caso muito sério. Como teve uma repercussão muito grande, acredito que não vai passar ileso. Conmebol vai sim julgar e vai dar um gancho no jogador, beleza? E falando também aí sobre o São Paulo, esses sorteios que teve ontem, né? São Paulo vai pegar Atlético Nacional na Colômbia, né? Primeiro jogo de ida. E o jogo de volta decide aqui no Morumbi contra um bom time, tá? O time colombiano já foi campeão aí da Libertadores em 2016, então assim, é um time perigoso. São Paulo vai ter um reforço aí de jogadores importantes diante do Atlético Nacional. Então Lucas provavelmente já vai estar 100% recuperado, Oscar, Ferreirinha. Então São Paulo vai estar 100% aí com o time realmente considerado titular para enfrentar o Atlético Nacional. Assim, tinha outros times aí bem melhores talvez pra gente pegar, e tinha alguns também inferiores ao Atlético Nacional, mas eu acho que foi um bom sorteio. É um time que vai testar bem o nosso São Paulo, um jogo difícil na Colômbia, né? Sempre é difícil jogar lá. E o time do Atlético Nacional estava no grupo aí da morte, né? Considerado o grupo da morte com o Internacional, Bahia, e conseguiu passar. Então o São Paulo, como eu disse, vai ter esse reforço aí desses 3 jogadores que são considerados titularíssimos. O Ferreirinha estava vindo numa fase muito boa, fazendo muitos gols e vem fazendo muita falta, tá? Ainda não tem a data
A data exata dos jogos ainda não foram divulgados, vão ser divulgados ainda pela Conmebol, mas aí é só lá para final de julho ali, porque vai ter o Super Mundial de Clubes agora, né? Então o time dá uma pausa, vai treinar e já sabe o adversário que vai enfrentar na Libertadores, beleza? E quem ganhar aí desse confronto vai pegar o vencedor do confronto de Botafogo e LDU, hein? Talvez vamos reeditar aí aquelas quartas de finais que tivemos ali contra o Botafogo. Então vai ser outro jogo difícil. Claro que o time do Botafogo não é aquele time do ano passado, né? Que tinha Almada, Luiz Henrique, a galera tava voando naquele time. É outro time, então o São Paulo tem condições sim de enfrentar aí o Botafogo de igual para igual e passar também até para uma semifinal. E falando sobre esses sorteios, né? Ontem também foi realizado o sorteio da Copa do Brasil. O São Paulo pegou o time do Atlético Paranaense, tá? Apesar de estar na segunda divisão, não estar em uma boa fase, mas é um time perigoso. Jogar na Arena da Baixada não é fácil naquele gramado sintético, né? É um time que já foi campeão da Copa do Brasil, então vamos tomar cuidado aí com a zebra, né? Eu acho que o São Paulo vai conseguir passar também, não vai ter nenhum problema em passar do Atlético Paranaense, ainda mais com o time considerado titular, certo? E para finalizar o vídeo de hoje aí, queria falar sobre o São Paulo vai manter Zubeldia mesmo após derrota para o Bahia e aposta na continuidade do trabalho do treinador, beleza? A diretoria decide que o Zubeldia continua no comando. Na visão da diretoria, o Zubeldia está sendo prejudicado pelas lesões que está acontecendo, por ele não ter um elenco tão robusto, por ele estar usando os garotos da base. Então, assim, não é tudo culpa do Zubeldia. A diretoria afirma que, como tá tendo muitos jogadores machucados, ele não consegue dar continuidade aí no time considerado titular, né? Então, e como a diretoria também não deu nenhum reforço aí para o Zubeldia, né? Por mais que ele quer um time mais reforçado, mas a diretoria quer que ele utilize a base. Então, o São Paulo vai manter o Zubeldia até o final do ano, até o final da temporada. E a gente vai ter que sofrer um pouquinho aí no Campeonato Brasileiro. Espero que ele consiga realmente montar um bom time, um time competitivo, para a gente não brigar, para não cair aí até as últimas rodadas do Brasileirão, beleza? Galera, é isso. Muito obrigado a você que está acompanhando o vídeo. Deixa seu like aí que é importante. Você que não é inscrito, já se inscreva. Tudo sobre o São Paulo, notícias, prováveis escalações, jogadores que vão ser vendidos, jogadores que vão ser contratados, você encontra aqui nesse canal, beleza? Um forte abraço e até mais.